Então, o tema da mensagem de hoje é a identidade da cruz, ou a nossa identidade em Cristo, como nós nos identificamos com Ele, e como o inferno nos enxerga. Olha só, hein? Como o inferno nos vê. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 13. E nós vamos ler até o 16. E diz assim, eu vou ler na versão que está no meu tablet aqui, que é mais fácil. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Aqui está a Tua palavra, ó Deus, e nós pedimos o manifestar do Teu Espírito Santo nesta hora, Papai, para que nós possamos, ó Deus, nos alimentar dessa palavra poderosa que é vinda do Teu trono sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ser impactados, ó Deus, por ela, transformados, ó Deus, e que haja, Papai, uma liberação da Tua parte, ó Deus, de entendimento, de sabedoria, de discernimento, ó Deus, sobre cada vida e cada coração, para receber esse alimento, Papai, e que ele seja um alimento nutritivo para a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vemos aqui nessa passagem as pessoas usando o nome de Jesus, e usando o nome de Jesus do que Paulo pregava, e não do que eles viviam. Você está entendendo? Você percebe aquilo assim, ó, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai agora dessa vida no nome de Jesus. Eles proferiam de um Deus que eles, quem sabe, não conheciam, e viviam numa prática pagã e religiosa, e achavam que eram capazes de fazer com que aquele demônio saísse. Então eles tentaram de alguma forma, algo como se fosse uma tradição, quem sabe, para que aquele demônio saísse. E eles ali não conseguiram. Só que o nome de Jesus estava sendo proferido naquele lugar. E quem sabe ia causar vergonha para o nome de Jesus. Quem sabe aquilo ia trazer algo escarnecedor para aquele povo. Então eles estavam usando métodos sem eficácia nenhuma. Agora eu pergunto, que tipo de método nós estamos querendo usar diante de Deus, e nós achamos que através desse método nós vamos nos aperfeiçoar em Cristo, a unção de Deus vai ser maior na nossa vida? Não. Nós temos que entender que o método melhor para que haja uma liberação da parte de Deus sobre as nossas vidas, é o reconhecimento de que nada somos, de que nada temos, de que nada nos pertence, mas
tudo que se manifesta na nossa vida é para a glória e o nome do Senhor Jesus sobre nós, e que o nome dele seja engrandecido perante os homens e perante essa nação. Então nós não podemos nos importar com honraria. Você vai perceber aqui que nós vamos falar sobre isso. Agora, os filhos de Seva eram filhos do sacerdote. Eles foram envergonhados e derrotados. A Bíblia está dizendo que eles, tamanha foi a violência que os demônios atacaram ele, que eles ficaram nus e foram o quê? Feridos. Agora, a insensatez deles se tornou um motivo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque em seguida a Bíblia vai dizer que aquele espírito maligno é expulso pelo poder no nome de Jesus agora. Então aquilo que era para vergonha se torna para honra, porque se nós continuarmos lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nós vamos ver feiticeiros se convertendo, nós vamos ver ali judeus, gregos se convertendo, pelo manifestar da glória de Deus naquele lugar. Então aquilo que o inimigo se levantou para vergonha, Deus se levantou para honra. Nós precisamos entender, meu amado, que quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, aquilo que se levanta para vergonha nossa, Deus transforma em honra sobre as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Agora, o que faz Paulo ser reconhecido pelo inferno? Porque você observa o que a palavra está dizendo? Jesus, olha o demônio falando, Jesus, esse eu conheço, Paulo, eu também conheço. Ou seja, a testificação do evangelho que Paulo vivia chegava até no inferno, porque ele incomodava o inferno. Não era o inferno que incomodava ele, mas era ele que incomodava os demônios, porque não sabiam atuar sobre a vida de Paulo, porque não tinham brechas para entrar na vida de Paulo, porque não identificava nenhum tipo de situação que fizesse Paulo envergonhar o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era um defensor ferrenho do evangelho, ele se posicionava contra o pecado, ele lutava contra ele, e de todas as formas ele evidenciava em quem ele estava alicerçado e enraizado, em quem ele cria, qual que era a identidade que tinha no coração dele, de quem ele pertencia. A quem você pertence? A que reino nós pertencemos? Quem é o Senhor e Salvador das nossas vidas? A quem nós temos prestado conta? E Paulo então agora, quem sabe muitos eram motivo de zombaria, como o demônio zombou desses homens, mas quando eles olhavam para a vida de Paulo, Paulo eu conheço, esse é o Filho do Deus Altíssimo mesmo, esse é um defensor, porque todas as vezes que Paulo chegava perto, ele falava assim, ó, sai de perto de nós, porque nós não queremos ser incomodados. Aonde a glória de Deus está, o inferno estremece, o inferno se abala. Aonde a presença de Deus está, os demônios batem em retirada, meu irmão, porque aonde você chega, o céu prevalece. A glória de Deus se manifesta. E os demônios, batem em retirada, porque eles não suportam tamanha presença de Deus sobre a sua vida. Ele tinha intimidade com Deus. Paulo tinha revelações, Deus revelava tudo a ele. Paulo agora ele mostra que através das suas orações, terremotos eram manifestos. Quando ele orou com Paulo e Silas na prisão, o que aconteceu? Aquele lugar estremeceu, as cadeias se abriram. E quem abriu? Foi Paulo. Não, foi o poder de Deus que atuava sobre a vida dele, foi o manifestar da glória de Deus sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele não olhou para a situação, ele não olhou para a prisão que ele estava vivendo, mas as prisões se abriram, porque o coração dele continuou na mesma identidade, na mesma essência da adoração, na mesma intensidade de busca. Agora acontece qualquer coisa na nossa vida, pronto. A primeira coisa que padece é o teu ministério, é a obra que Deus tem para realizar na sua vida. A primeira coisa, assim, não adianta servir ao Senhor, porque as coisas não mudam, porque a tua mente não muda, porque o teu entendimento não muda, porque a tua visão espiritual não muda, porque o teu relacionamento com Deus não muda.
Nada vai mudar se a tua maneira de buscar Deus continuar da mesma maneira. Ele conquistou almas em território inimigo. Ele abriu igrejas onde nem imaginava-se que o evangelho ia ser pregado. Ele enfrentou a própria morte para ir ministrar sobre aqueles que precisavam ser alcançados pela salvação. E hoje nós temos vergonha, quem sabe, de carregar até uma Bíblia. Das pessoas nos taxar, que te taxem de cristão, que te taxem como é que é a palavra? Fugiu agora aqui. De antiquadro, né? Porque você não evolui, não. A nossa evolução, meu amado, está na alma de alcançar um trono de glória. A nossa evolução está em servir ao Senhor, em tempo e fora de tempo, e alcançar uma glória que nos está reservada, para que a gente jamais perca essa coroa que Deus preparou para a sua cabeça. Ele deixou sábios confusos, tamanho era o conhecimento que ele tinha. Mas mais ainda pela ministração do evangelho da salvação e da ressurreição. Qual era a armadura de Paulo? Qual era a armadura que tinha sobre a vida dele, que precisa ter sobre as nossas vidas? Ele era dominado pela verdade. Ele era dominado pela verdade. E qual é a verdade? A Bíblia diz que o conhecimento da verdade nos liberta. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é quem? É a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Então só saber sobre ela não adianta. Você precisa conhecer. E a Bíblia, ela não é um livro extenso. Ela é um livro profundo que você precisa meditar de dia e de noite, para que você compreenda o que Deus quer realizar na sua vida através da sua verdade. Você precisa ser dominado por ela. Dominado por essa verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pela verdade do Evangelho, pela verdade de Deus na sua vida, pela própria verdade sendo colocada dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Nós seremos dominados pela verdade e andaremos no caminho da verdade. Paulo era dominado por essa verdade. Tanto é que um dos termos que ele mais usava, ele falava: eu estou certo. Estou certo do quê? Que nem a altura e nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem nada vai fazer o quê? Me separar do amor de Cristo na minha vida. Eu estou certo, eu estou dominado por essa verdade. Essa é a armadura dele. Paulo estava enraizado na fidelidade com Deus. E quando eu falo em fidelidade, eu não falo do que o pastor Mauro simplesmente ministrou aqui de dízimo e oferta, não. Eu falo na fidelidade de você cumprir aquilo que está sendo proposto para a sua vida. Você ser fiel à palavra de Deus em todos os seus fundamentos. Você honrar os seus compromissos com Deus. Você estabelecer o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. A fidelidade é colocar Deus acima de tudo. Ele é o cabeça da sua vida. Nós celebramos agora no dia 18. E nós celebramos sim, porque o nosso calendário é o calendário de Deus. Nós celebramos o Rosh Hashanah, que significa o cabeça do ano. Quando você tem o cabeça do ano, o cabeça da igreja, o cabeça que é Cristo sobre nós, Ele domina tudo na sua vida. Então você passa a ser dirigido pelo quê? Pelo cabeça. E nós celebramos aquele que é o cabeça e não a cauda, aquele que domina os nossos pensamentos, que dirige as nossas emoções, que dá a direção em tudo que nós vamos fazer. E nós colocamos agora. E o que Paulo falava?
nós temos a mente de quem? Do cabeça, de Cristo na nossa vida. Não é o seu pensamento, mas os meus pensamentos. Não são os seus caminhos, mas os meus caminhos, diz o Senhor. E Ele fala: eu estou certo, que nada vai me tirar esse fundamento da minha cabeça, essa fidelidade do meu coração. A palavra de Deus era a espada que ele vivia todos os dias, e o Espírito Santo era todo aquele que traçava as tuas estratégias, o caminho. Tanto é verdade que ele estava para chegar numa cidade, ele falou assim: não para aí agora, vai direto. Quem dirigia os passos dele? O Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu vou fazer uma pausa aqui e vou falar o que Deus está mandando. Você está querendo antecipar aquilo que Deus ainda não ordenou. Eu não sei quem aqui está querendo tomar uma decisão muito grande, mas você está querendo, Deus está falando assim, ó, você está antecipando aquilo que Deus ainda não abriu. Se Deus não abriu, aguarde a resposta do Senhor na sua vida, porque senão vai ser caminho de destruição. E o Senhor fala que a fidelidade é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então toma cuidado na decisão que você vai tomar. Deus fala: ora mais e peça direção para o Espírito Santo. Não antecipa. A armadura de Paulo. Paulo foi crucificado em Cristo. Ou melhor, ele foi até a cruz de Cristo. Ele foi um convertido e um regenerado na cruz. Ele foi crucificado com Cristo. Ele fala: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morri em Cristo para viver nele. Olha só, identificação. Eu me identifico agora com aquilo que o Senhor fez na cruz. Eu me identifico agora com os seus sofrimentos. E o que ele fala? Para ser participante também da sua glória. Olha que maravilhoso, ele começa a criar uma identificação. Agora eu estou morto em mim mesmo. Ele morre nos seus delitos, naquilo que afligia a sua alma, no pecado que habitava dentro dele, para viver aonde? Em Cristo, em plena graça da salvação que havia sido liberada sobre a vida do apóstolo. Vivo para a presença de Deus. Morto para quê? Ele fala: olha, eu estou morto para elogio, eu estou morto para acusação, eu estou morto para opiniões humanas, eu estou morto agora para este mundo, eu estou morto para os meus prazeres, eu estou morto para os louvores que vão prestar a mim. Para isso tudo eu morri, mas eu vou permanecer vivendo para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. A honra não é minha, a honra é do nome de Deus. Mas agora eu estou vivo aonde? Eu estou vivo no Espírito Santo. Eu estou vivo em Cristo que habita em mim, que vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Ele que vive dentro de mim. E se nós somos morada do Senhor, nada melhor do que você preparar a melhor casa, a melhor habitação, o melhor lugar, o lugar que Ele deseja habitar todos os dias. Senhor, nós nos louvamos que o Senhor seja morada eterna no meu coração. Venha habitar dentro de mim, Senhor. Mas Ele vai habitar que tipo de casa? Que nós temos colocado diante dEle. E Ele vem para construir do jeito dEle, não do jeito nosso. Já não sou mais eu quem vivo, mas a casa que um dia eu planejei, já não sou mais eu que vou planejar. É o Senhor que vai fazer exatamente do jeito que Ele quer na minha vida. Quem está falando isso? Paulo. Ele abre mão de tudo por amor a Cristo. Deus vive dentro de nós. Você já parou para pensar que fantástico é isso? Há um Deus que escolheu habitar dentro de você. Há um Espírito Santo que escolheu você para ser templo dele. Você já parou para pensar a grandiosidade disso? Deus desceu do céu para habitar dentro de você, para testificar aquilo que o Pai fala dentro do teu coração, através do Espírito da verdade que vai te dominar, que vai te direcionar.
Se você entender a profundidade de tudo isso, você já começava a dar glória, aleluia, meu irmão, porque há um Deus dentro de você todos os dias, que não te desampara, que não te deixa só, que não te deixa perder pelo caminho. Até o diabo vai saber quem é você. Vai ali o Filho do Deus vivo, aquele que está cheio da presença de Deus, está cheio do poder de Deus. Eu não quero nem chegar perto dele, porque eu não vou ter poder para lutar contra a força que há em você, não, contra a força que Deus colocou dentro de você, com a presença que Deus colocou dentro da sua vida. Nós somos fracos, mas aquele que habita em nós é poderoso em todas as batalhas. Quem vai sofrer não é você, quem vai sofrer é o inferno que se levanta contra a sua vida. Ele vai ser derrotado, porque Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para expulsar demônios. Deus nos delegou autoridade sobre a palavra dele, e essa autoridade está sendo liberada sobre a sua vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso me crucificar na cruz de Cristo. Eu preciso me identificar no sofrimento dele. Eu preciso me identificar no poder e no manifestar da glória dele na minha vida, mas especialmente nos sofrimentos que eu vou passar, para que a glória dele seja revelada em mim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, diz: uma vez que conhecem o temor ao Senhor, procuramos persuadir homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Eu quero um segundo ponto tratar aqui, ó. Paulo vivia como um pecador perdido. Ele tinha o conhecimento da ira de Deus, como diz aqui o versículo, com relação ao pecado. E você sabe quando você coloca uma imagem numa projeção e ela está toda embaçada, e você vai ajustando o foco até que aquilo fique nítido para você enxergar? Assim precisa ser a nossa vida. Nós precisamos enxergar com clareza o nosso estado pecaminoso e de perdição. Nós estamos vivendo os dias principais de arrependimento, para que Deus perdoe os nossos pecados, para que Ele anule a culpa e tire toda a consequência que venha destruir esse ano que nós vamos viver. E o livro está aberto, e o Senhor quer mudar a tua história. E essa imagem embaçada que muitas vezes nós temos dos nossos delitos e pecados, nós precisamos, para que Deus focalize a nossa visão, para que nós tenhamos uma relação perfeita, uma visão perfeita daquilo que a eternidade significa para mim e para você. Abrir os nossos olhos com relação à eternidade. Deus precisa acertar o foco da nossa visão, porque tem muitos com a visão desfocada, achando que Deus demora a voltar. Deus está voltando, Jesus está voltando, Ele está às portas, Jesus está voltando. Eis que estou à porta e bato, se você abrir o teu coração, eu entrarei, tu cearás comigo e eu cearei com você. Há um tempo de festa reservado para mim e para você, mas você precisa abrir a tua visão com relação ao pecado, amar a Deus com amor perfeito e odiar o pecado com ódio ferrenho, abominar esse mal e lutar contra ele com todas as forças. Sabe o que Paulo declarava? Uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Está aqui. Filipenses 3, não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar, para aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, ou seja, todos os dias era uma luta constante. Mas uma coisa eu faço,
Esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Que alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento, e pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos contudo naquilo que já alcançamos. Uma coisa eu faço, sem ambição pessoal, sem reputação, sem bens, sem direito, falido, morto. Esse era o sentimento de Paulo. Nada para ele tinha relevância. O que tinha relevância? O menor de todos, o nada. Ele se considerava como um inútil, um pecador, mas cheio da presença e do poder de Deus. Aleluia. Porque todos pecaram e se destituídos estão da glória de Deus. Ele firmava a sua eficácia no sangue de Jesus. Agora tem alma sendo arrastada para a iniquidade, sendo precipitadas no inferno. Isaías 51:9 diz, e é isso que eu quero: firme a sua vida no sangue de Jesus. Há um poder no sangue de Jesus, há uma eficácia no nome dele. Desperta, Isaías 51:9, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Só para os corajosos aqui que estão comigo, aqueles que estão nos assistindo. Fala: Senhor, faça de mim, Senhor, a tua voz. Senhor, me usa como uma arma para essa guerra que o Senhor levantou. Me usa como uma arma nessa guerra. Quem vai louvar pode vir aqui, pode subir que eu já estou finalizando. Sai dessa vida e entra logo na outra. Chicotadas, cadeias, injúrias, prisões, dores, cansaço. Sabe o que significava isso para Paulo? Essa leve e momentânea tribulação. Eu não sei o que você está sofrendo, mas quando tua visão muda, tudo isso se torna uma leve e uma momentânea tribulação. Aleluia, aleluia. Firma os teus pés no sacrifício perfeito de Jesus, no sangue de Jesus sobre a sua vida, na presença de Deus que te faz triunfar. Essa leve e momentânea situação, chicotada, cadeias. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre no Senhor. Para sempre no Senhor. Para sempre no Senhor. Não importa o que você está passando. Para sempre no Senhor. Uma coisa eu faço, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Fixar os olhos nos valores eternos. Segunda carta aos Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Convicção dos seus valores, semelhança e identidade com o Senhor. Se somos participantes do seu sofrimento, seremos participantes também na sua glória. Aleluia. Então receba, meu amado, a glória, a presença e o poder de Deus na sua vida. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco em nome de Jesus. Rendição a Cristo, rendição a Cristo, santificado e satisfeito, um coração agradecido. Sabe o que é isso? Uma vida aperfeiçoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, nos aperfeiçoe no Teu amor, na Tua graça e no Teu poder. Se revela a nós, ó Deus, com o Teu fogo, com a Tua glória. E essa leve e momentânea tribulação produz em nós, papai, uma identidade com tudo que o Senhor viveu.
para que possamos nos identificar também, papai, no seu corpo ressurreto, na glória que tem preparado para mim, ó Deus, e para a tua igreja. Assim eu oro, papai, nos aperfeiçoe, dê um coração rendido ao Senhor, santificado, satisfeito, papai, não, ó Pai, desejoso por honraria, mas desejoso pela tua salvação, pelo teu poder e pelo manifestar da tua presença e da tua glória, em nome de Jesus, amém, aleluia.